Agora é hora de falar do Atlético. Não venceu, mas se classificou, conseguiu um bom resultado em Bogotá, onde estão o Milton Leite e o Maurício Noriega, que vão falar para a gente deste Independiente Santa Fé 1, Atlético 1. Bom jogo, Milton. Nori, ou valeu mesmo pelo resultado do Galo? Boa noite, Barreto. Um abraço para todo mundo aí ligado no Sport TV News. Eu acho que até o Atlético comemora o resultado pelo segundo tempo em que o Vitor acabou salvando a lavoura aqui, né, Noriega? Porque o Vitor fez pelo menos 3 defesas impressionantes no segundo tempo. Segundo o Atlético, do segundo tempo do Atlético foi bem pior que o primeiro, né? Foi. O Atlético não fez um grande jogo em momento algum da partida. O resultado tem que ser comemorado, sim, além do mais pela dificuldade. Mas se não fosse o Vitor, certamente o Atlético teria saído aqui de Bogotá com uma derrota. Não houve o comando da partida por parte do Atlético em instante algum. O Atlético não teve o controle do jogo, mesmo tendo feito um gol muito cedo numa bela jogada do Guilherme com o Jô. O Atlético não está num bom momento, mas a boa notícia é que a equipe, mesmo sem estar jogando um bom futebol, consegue se classificar nesse grupo, que era um grupo que parecia mais fácil no começo e acabou se tornando um pouco mais complicado, né, Milton? No primeiro tempo, Nori, com o gol, com a vantagem de 1-0 que ele sustentou o primeiro tempo inteiro, embora o Vitor já no primeiro tempo tenha feito 2 ou 3 defesas, mas aparentemente o Atlético controlava mais o jogo, né? Eu honestamente, eu acho que em nenhum momento o Atlético teve o controle do jogo, como pode ter por ser uma equipe atual campeã com grandes jogadores. O Atlético errou muito passe, o Atlético acelerou demais o jogo quando não precisava acelerar. E aí na segunda etapa ele chamou o time do Santa Fé para dentro da sua defesa, tomou um baita de um sufoco, marcou muito mal. Então o Atlético precisa evoluir. A boa notícia é que mesmo sem estar num nível altíssimo como estava no ano passado, se classificou. E a má notícia é que a equipe ainda não encaixou nas mãos do Paulo Autuori. Tá muito abaixo do time que a gente viu ano passado, né? Mesmo os próprios resultados estão mostrando isso. Não dá para comparar. Tem jogadores e tem treinador para fazer mais do que está fazendo. E a gente viu o gol de empate aí marcado pelo Coelho, que é um jogador baixinho, que cabeceou no meio da zaga do Atlético. 2 pirulões ali, o Leonardo Silva e o Otamendi, os dois são muito altos, não podem tomar um gol desse jeito. O que deu para o Vitor segurar, ele segurou. Essa não tinha jeito. Depois que eles fizeram a segura, eles tiveram pelo menos mais 2 grandes chances, né? Uma que o Vitor defendeu, outra que o Mendes pegou de canela, poderia ter feito o gol, né? Finalizações dentro da área, praticamente. E as finalizações de média distância do Arias, que foi o jogador que mudou a partida na segunda etapa, deu mais mobilidade, mais pegada para a equipe do Santa Fé. Se o Santa Fé tivesse um pouquinho mais de competência nessas finalizações, teria ganho o jogo, né? Se tivesse um bom centroavante, fatalmente venceria a partida. Aí que o trabalho do time de futebol tem que ser feito no seguinte, Milton, a observação. O Paulo Autuori tem que estudar com os jogadores. Obviamente que de cabeça quente, entusiasmados pela classificação, os jogadores vão falar que o Atlético fez o jogo que deveria fazer. Não foi isso. O Atlético fez o jogo que não deveria fazer. Óbvio que todo mundo tem que aplaudir a classificação, mas se não for feita a avaliação do que o Atlético fez de errado aqui hoje, o time pode correr o risco de, em outras partidas fora de casa, na fase eliminatória, sair muito cedo da Libertadores. Eu acho que o Atlético tem time, tem jogadores para chegar mais longe. Só que precisa corrigir essas coisas. Um Ronaldinho, um jogador como o próprio Jô, Diego Tardelli, que hoje esteve mal também, o Atlético não pode tomar sufoco como tomou aqui no segundo tempo. Pois é, Barreto, o Atlético volta a jogar na próxima quinta-feira em Belo Horizonte contra o Zamora, que é o segundo colocado do grupo, para confirmar o primeiro lugar deste grupo, mas já com mais distância da possibilidade de ficar entre os primeiros, né? Ele pode chegar no máximo a 12, por exemplo, que o Vélez já tem, o Grêmio já tem 11, pode chegar a 14, enfim. A meta de ser um dos primeiros ali ficou um pouco mais distante, mas ainda pode ser o primeiro do grupo. Vai jogar em casa contra o vice-líder, vencendo, ou mesmo empatando, ele vai ser o primeiro do grupo. Deixa eu ilustrar isso aqui, Milton. A gente tem a classificação do grupo do Atlético para mostrar. O Galo é o segundo time brasileiro a passar de fase, né? O primeiro foi o Grêmio ontem, são 9 pontos. Só que a primeira posição ainda não está garantida, né? O Zamora tem 7, Independiente Santa Fé e Nacional tem 5. É importante de qualquer forma, né, Milton Nori, garantir esse primeiro lugar para que o cruzamento seja teoricamente mais fácil, né? Os primeiros colocados jogam contra os segundos, mas teoricamente, porque tem time bom se enrolando na primeira fase também, né? E esse primeiro lugar já garantiria, já na próxima fase, pelo menos, ele fazer a decisão em casa, fazer o segundo jogo em casa, né? Isso é fundamental para que o Atlético possa voltar a fazer do Horto o seu grande, com perdão da expressão aqui, matadouro de adversários, como fez na temporada passada. Eu acho que é principalmente agora uma hora de estudo da comissão técnica e dos jogadores para ver o que o Atlético não fez, que poderia ter feito,
nessa fase de classificação. A notícia boa é a classificação. Conseguiu, passou. Estará na fase eliminatória. Mas o Atlético tem que jogar mais do que está jogando. Ok.